Começa agora o projeto Aula em Casa, produzido pelos professores e técnicos pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação. Apoio Prefeitura de Boa Vista do Ramos. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro... Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Boiúna. Boa tarde a você, querido aluno, querida aluna do ensino fundamental, séries iniciais, 1º ao 5º ano. É um prazer estar participando do programa de hoje. Quero aqui mandar o meu abraço todo especial ao professor Eliseu, professora Jussara e professora Nizara, que são técnicos pedagógicos de 1º ao 5º ano da Secretaria Municipal de Educação. E nesse meu momento aqui eu quero de coração parabenizar todos os professores do 1º ao 5º ano pela sua atuação, pela sua participação e principalmente pelo compromisso com que cada um de vocês está manifestando no desenvolvimento do projeto Estude em Casa. Nós sabemos que o desafio é muito grande, que não é fácil, as dificuldades são enormes. A nossa realidade aqui ela é uma realidade continental. Existem, melhor dizendo, muitas especificidades aqui no nosso município, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Mas, ao mesmo tempo, é gratificante nós observarmos a atuação dos nossos colegas professores, em especial do 1º ao 5º ano. O programa de hoje é dedicado aos nossos alunos de 1º ao 5º ano. É gratificante ver a atuação de todos os professores. Então, meus queridos professores, vocês estão de parabéns. A vocês a minha eterna gratidão, a minha homenagem e o meu respeito. E quero aproveitar aqui também, pedindo licença dos técnicos pedagógicos de 1º ao 5º ano, eu quero estender aqui, em nome do nosso secretário de Educação, professor Isaac Gadelha, a nossa gratidão, a nossa admiração e o nosso respeito por toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação. Aproveitem bem o programa, prestem bastante atenção, façam os exercícios orientados pelos professores e vamos continuar nos cuidando da nossa saúde. A pandemia ainda não passou. Um abraço a cada aluno, um abraço a cada professor, um abraço a cada técnico pedagógico de 1º ao 5º ano e um abraço a toda a equipe CEMED Boa Vista do Ramos. Até a próxima, se Deus quiser. Ei, Patatá! Chama a criançada pra conhecer nosso avião! Ei, criançada! Vamos nessa! Todo mundo no nosso avião que nós vamos ter
Muito bem, queremos agradecer a participação do nosso coordenador de educação, o professor Kleber Silva, que veio abrilhantar esse nosso programa da turma de primeiro e quinto ano, abraçando a cada um de vocês que a partir de agora vai ficar na nossa sintonia, você nos 4 cantos da cidade, você nas comunidades rurais, você que nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Online. Muito obrigado pela sua sintonia. Queremos convidar você, criança, você, pai, a pegar a sua apostila, seu material didático, e vamos dar continuidade a essa nossa aula dessa quinta-feira. Então, para dar continuidade, vou chamar a minha colega, a professora Nizara Dias, que vai dar prosseguimento a esse nosso programa. Daqui a pouco retornamos. Boa tarde. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. Olá, boa tarde. Estamos chegando com mais um programa do projeto Estude em Casa. Obrigado, professor Kleber, pela sua participação. Obrigado, nosso colega Eliseu. E agora nós vamos iniciar as nossas aulas desta maravilhosa quinta-feira. Queremos chamar a professora Cleice Araújo. A professora Cleice Araújo vai abordar componente de língua portuguesa para as turmas de 1º ao 3º ano. Vamos, criançada, vamos ficar ligadinhos, vamos ficar animados nesta aula que vai ser maravilhosa. É com você, professora Cleice Araújo. Obrigada, professora Nizara. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos os meus colegas professores e a você, aluno, que já está sintonizado no programa Aula em Casa. Na responsabilidade da Escola Municipal Rosa Miquiles, eu sou a professora Cleice Araújo e vou direcionar as aulas para os alunos de 1º ao 3º ano, com o componente de língua portuguesa e artes. Corre lá na sua mochila, pegue sua apostila 2, seu lápis, caneta e borracha. Preste bastante atenção, que nós vamos começar. Então agora vamos dar o início à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o alfabeto. As letras do alfabeto nós utilizamos para formar palavras para nos expressar. As palavras contêm letras. Na língua portuguesa, utilizamos 26 letras para formar palavras. E o conjunto dessas letras chama-se alfabeto. O nosso alfabeto é formado por vogais e consoantes. No alfabeto, nós temos 26 letras, sendo 5 vogais e 21 consoantes. Temos o alfabeto maiúsculo e o alfabeto minúsculo. Temos também as letras de imprensa e as letras cursivas. Vamos estudar um pouco o nosso alfabeto para entendermos melhor? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Essas são as letras do nosso alfabeto. Observem aí que nós temos 2 tipos de letras. A letra de imprensa e a letra cursiva maiúscula. Agora vamos treinar a escrita do nosso alfabeto? Pegue seu lápis e escreva embaixo a letra de imprensa. E vamos treinar também o alfabeto maiúsculo em letra cursiva. De cima para baixo, vamos escrever letrinha por letrinha até chegar no Z. Escreva as vogais maiúsculas nos círculos abaixo. Temos 5 círculos. Um círculo para cada vogal. Você vai escrever A, E, I, O, U. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso alfabeto. O nosso alfabeto possui 5 letrinhas e são muito importantes. E elas são as vogais. Vamos contar para a gente descobrir melhor quantas são?
uma vogal, 2, 3, 4, 5. São 5 letrinhas e elas têm um nome. A, E, I, O, U. Vamos repetir? A, E, I, O, U. Vogais são importantes para completar as nossas palavras, não é mesmo? São 5 letrinhas que faz toda a diferença na construção das nossas palavras. E na atividade de hoje, nós iremos ouvir uma musiquinha muito legal. Música das vogais. Vamos cantar juntos? Somos 5 letrinhas alegres rebolantes, as belas vogais que vêm juntas consoantes. A, E, I, O, U, assim somos chamadas, em seu nome e nas palavras somos todas bem usadas. Viram como ela é legal? As letras estão aqui na nossa atividade. Vamos resolver nossa atividade? Risque o numeral que se encontra na música acima. Você vai pegar o seu lápis e observar aonde se encontra o número e vai riscar. Use cores diferentes para circular as vogais existentes na música. Observe aí que nós temos as vogais. Então, você vai pegar cores diferentes e circular vogal por vogal. Muito bem. Nós vamos dar continuidade da nossa atividade. Leia e escreva no quadrinhos abaixo a primeira letra de cada palavra. Nós temos aí as figuras abaixo. É uma abelha, um elefante, uma iguana, uma ovelha e um urso. Para cada quadrinho você vai colocar uma letra que começa o nome de cada figura dessas. E as letras que você registrou são as vogais. Agora, circule as palavras iniciadas por vogal. Vamos ler as palavrinhas? Pato, anel, urubu, casa, bola, imã, loja, ovo, escola, rato, asa e gato. Você vai circular somente as palavrinhas que são iniciadas por vogal. Complete as palavras com as vogais. Vocês estão vendo aí que tem 3 palavras e está faltando vogais. Você vai ver qual delas está faltando, qual é a vogal e colocar em cada quadrinho. Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre consoantes. Leia e escreva nos quadrinhos abaixo a primeira letra de cada palavra. Observe cada figura e coloque a primeira letra do nome delas. Em cada quadrinho você vai registrar uma letra. E as letras que você registrou são consoantes. Agora circule somente os nomes que começam e terminam com consoantes. Vamos ler as palavrinhas que estão dentro do quadro. As palavras são Joel, Isabel, Raquel, Thales, Júlia, Caio, Liz, Hugo, Rita, Noá, Ana e Lucas. Essas são as palavrinhas que você vai ler, vai observar o qual começa e a qual termina com consoantes para colocar o círculo, fazer o círculo nas palavras que começam e terminam com consoantes. Vamos contar e registrar as vogais e consoantes? Temos no quadro abaixo palavras, quantas vogais e quantas consoantes. A palavra é pipoca, amor, coelho,
amizade, confiança, escola e carteira. Em cada palavra dessas nós temos vogais e consoantes. Vamos contar a palavra pipoca, já tem um exemplo aqui. Ela foi classificada, a palavra pipoca foi classificada em vogais e consoantes. Nós temos 3 vogais e 3 consoantes. Você vai dar continuidade dessa atividade, seguindo o exemplo de cima. Pinte o quadrinho de vermelho quando a palavra iniciar com consoante e de azul quando a palavra iniciar com vogal. Muito bem, você vai pegar o seu lápis de cor vermelho e o seu lápis de cor azul. Quando a palavra iniciar com consoante, você vai pintar o quadrinho de vermelho. E de azul, quando ela se iniciar com vogal. Observe aí, palavra Raul, João, abelha, Luciana, carro, ilha, papel, escola, urubu, estrada, cavalo, ovo, unha, leite e ave. Muito bem, agora que vocês já estudaram o componente de língua portuguesa, nós vamos para a aula de arte. Abra sua apostila na página 55. Vamos falar sobre as cores quentes e frias. Você já ouviu falar sobre essas cores? Então, vamos aprender um pouco mais. O que são cores quentes e frias? Cores quentes e frias são cores que transmitem a sensação de calor e de frio. As cores quentes e frias fazem parte do nosso dia e da nossa vida, pois não podemos imaginar o mundo sem elas. Algumas são mais alegres e mais vivas. As classificamos como as cores quentes, são as cores amarelo, laranja e vermelho. São aquelas que nos transmitem a sensação de calor, luz, alegria e ação. Observem que tem 3 círculos embaixo. Temos a cor amarelo, a cor laranja e a cor vermelho. Outros menos vivas, que classificamos como cores frias, são as cores azul, verde e o roxo. São associadas à água, ao gelo, ao céu e às árvores. Transmite calma, repouso, paz, sombra e frio. Temos o círculo com as cores aí, observem bem, a cor azul, o roxo e o verde. O branco, o preto e o cinza são cores neutras. O branco é a mistura de todas as cores, o preto significa ausência de calor, o cinza é a mistura do branco e do preto. Certo, alunos? Então é isso. Agradeço intensamente o convite para estarmos aqui no programa Aula em Casa. Espero poder ter contribuído. Qualquer dúvida, procure o professor da turma e vamos deixar as atividades em dias. Boa tarde a todos. Agora a professora Jussara irá chamar o próximo professor. Tchau! Muito obrigada, professora Cleice, pela sua participação, professora que ministrou aula de língua portuguesa e arte. Vamos lá, alunos, fazer as atividades que a professora fez a leitura, tá bom? E eu quero chamar a professora Andréia. Professora Andréia, que vai ministrar aula de matemática e de ciências.
Professora, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Sou a professora Andréia, leciono na Escola Municipal Osamiquiles e hoje iremos ficar juntinhos durante as aulas de Matemática e Ciências, que serão direcionadas às turmas de 1º ao 3º ano. Queridos alunos, quero que vocês prestem bastante atenção na nossa aula. Qualquer dúvida, procure o professor da sua turma. Anote direitinho todas as orientações que for preciso. Primeiramente, iremos iniciar com o componente de matemática. Falaremos sobre dezena e depois irei explicar as atividades. Atenção, atenção, 2º e 3º ano. Chegou a hora da aula de matemática. Abra a apostila na página 29. Nossa aula de hoje será sobre dezena. Vamos começar? Você sabe quantos dedos temos nas mãos? Vamos colocar as 2 mãozinhas para frente. Agora, me ajude a contar quantos dedinhos temos nas 2 mãos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso! Nós temos 10 dedinhos. Quando formamos um grupo de 10, dizemos que temos uma dezena. Então, a cada uma dezena, você tem 10 unidades. Se você comprar 2 dezenas de laranjas, isso significa que você vai comprar 20 unidades de laranjas. Ou se você comprar 40 unidades de tucumãs, isso significa que você comprou 4 dezenas de tucumãs. Para você não esquecer o que é dezena, vou te dar uma dica. Observe a palavra dezena. Dentro dela encontramos a palavrinha 10. Então, toda vez que alguém te perguntar o que é dezena e você ficar na dúvida, é só você lembrar que na palavrinha dezena está escondida a palavrinha 10. Assim você saberá que uma dezena vale 10. Muito bem, meus amores. Agora que vocês já sabem o que é dezena, chegou a hora da nossa atividade. Vamos lá? Na primeira questão, você vai contar quantas laranjas formam uma dezena e vai circular. Depois de circular, você vai ver quantos grupos de 10 você formou e quantas unidades sobraram. Depois você vai colocar o resultado no quadrinho. A segunda questão, você vai fazer a mesma coisa. Você vai contar as flores e vai ver quantos grupos de 10 você formou e quantas unidades sobraram. E vai colocar o resultado no quadrinho que está em branco. E vamos para a atividade da página 30. Agora que você já sabe o que é dezena e unidade, vamos à atividade 1. Você vai completar com o que se pede. Letra A. Juntando uma dezena e 5 unidades, formamos o número 15. Isso quer dizer que temos uma dezena e 5 unidades. Agora é com você. Complete os quadrinhos em branco. E vamos para a atividade 2. Resolva as operações. Agora vamos colocar os números nas suas devidas casinhas. Na casinha da dezena e da unidade. Vamos resolver. 25 mais 12. Para isso, vamos precisar da casinha da dezena e da unidade. Primeiramente, vamos representar o número 25. Sabemos que o número 25 é composto por 2 dezenas e 5 unidades. Agora, vamos representar o número 12. Ele é composto por uma dezena e 2 unidades. Feito isso, é hora de juntar.
Na hora de resolver a conta, temos sempre que começar pela casinha da unidade. Vamos juntar os números que estão na casa da unidade, que são 5 mais 2 é igual a 7. Agora vamos juntar os números que estão na casa da dezena. 2 mais 1 igual a 3. E logo o resultado da nossa conta é 37. 25 mais 12 é igual a 37. Viu como é fácil? Agora que você já aprendeu, é com você. E vamos para a página 31, atividade 3. Você vai observar as peças do material dourado. Depois, você vai escrever nos quadrinhos quantas unidades cada um deles representa. Lembrando que cada barrinha dessa contém 10 unidades e cada cubinho desse simboliza uma unidade. Se cada barrinha contém 10 unidades, eu vou ter 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 10, 80. Então, eu tenho 8 dezenas ou 80 unidades. E mais quantas unidades tenho aí? 1, 2, 3. 3 unidades de cubinhos. Agora vou somar. 80 mais 3 é igual a 83. Então, vou ter 8 dezenas e 3 unidades. Assim vocês farão com todas as outras representações. Tá bom, meus amores? Não saiam daí. Já já teremos nossa aula de ciências. Olá, turminha! Como é que vocês estão? Estão cheios de energia para a aula de hoje? Agora vamos começar nossa aula de ciências. Na aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre matéria e energia. Abram a apostila na página 62. Queridos alunos, você sabe o que é energia? A energia é a capacidade que os corpos têm de praticar um trabalho ou uma ação. Você sabia disso? Existem vários tipos de energia. Vamos descobrir? A energia eólica, que é aquela que vem da produção e velocidade do vento. Tem a energia hidrelétrica, que vem do volume e força da água. Tem a energia solar, que vem do sol. E temos outras mais, como por exemplo, energia termoelétrica, energia sonora, energia luminosa, energia cinética, energia térmica, energia química e energia elétrica. Muito bem! Agora vamos aprender mais um pouquinho e entender o que é matéria. Vamos lá? Muito bem! Está aí a nossa pergunta misteriosa. O que é matéria? O que será matéria? Chamamos de matéria tudo que na Terra possui massa e ocupa lugar e espaço. Isso mesmo. Exemplo: mesa, cadeira, energia elétrica e muito mais. Vem comigo e vamos continuar, que tem muita coisa legal para a gente aprender hoje, turminha. Você já notou a variedade de objetos que existe ao nosso redor? Vou citar alguns: a madeira, o plástico, o papel e o vidro são exemplos de matérias que usamos para fazer objetos.
Cada material tem características próprias, como, por exemplo, a transparência, a flexibilidade e a resistência. Vou dar alguns exemplos. A madeira, por exemplo, ela é resistente, mas pode ser cortada ou esculpida. O vidro é transparente, pouco resistente e se quebra com muita facilidade. Os metais, quando aquecidos, são maleáveis e podem ser brilhantes. O plástico é maleável e resistente. Ele pode ser dobrado ou amassado, mas não quebra com facilidade. Já o papel pode ser amassado e rasga com muita facilidade. Agora, vou falar de que cada objeto é feito. A mesa é feita de que material? Ela é feita de madeira. O garfo é feito de que material? De metal. E a garrafa PET é feita de plástico. A garrafa transparente é feita de quê? De vidro. E o caderno é feito de papel. Vira, turma, diversos tipos de objetos, feito com diversos tipos de materiais diferentes. Agora que vocês já sabem o que é matéria, chegou a hora da nossa atividade. Vamos lá, meus amores. Observe com atenção as figuras que estão aí na sua apostila e arraste cada objeto ao material que ele é feito. Vamos ao exemplo. O livro é feito de que material? Se você respondeu papel, parabéns, você acertou. Agora é com vocês. Continuem a sequência, cada objeto ao seu material. Finalizando, quero agradecer a todos que estiveram ligadinhos no programa e lembrando que esse foi o primeiro bloco e logo mais teremos de 4º e 5º ano. Não saiam daí. Um abraço. Tchau, gente. Agora é com você, professor Eliseu. Muito bem, professor André, obrigado pela sua participação aqui nesse nosso programa Turma de 1º e 5º ano. Já agradecendo também as crianças que participaram aí da sua aula, espero que ela tenha entendido. Mas qualquer dúvida é só entrar em contato aí com seu professor aí na sua escola, ou pode entrar em contato aqui com a professora Andréia. Ok, gente? Então vamos dar continuidade a esse nosso programa. Vamos chamar a nossa próxima professora que vai dar a próxima aula. Com vocês, a professora Clyde Rocha, que vai compartilhar esse nosso momento aqui na turma de 1º ao 5º ano. Com você, professora Clyde. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Clyde Rocha Teixeira, leciono na Escola Municipal Rosa Mequiles, situada na comunidade iniciada do Lago Preto. Quero convidar você, aluno, a pegar a sua apostila, seu caderno, para anotar o que for preciso e também as dúvidas, se houver. As aulas serão direcionadas às turmas de 4º e 5º ano, com o componente curricular Língua Portuguesa e Ensino das Artes. Nesse primeiro momento, alunos, quero que abra a apostila 2 na página 5, 6, 7 e 8. E vamos falar sobre artigo. Então, alunos, antes de aprendermos sobre este assunto, observaremos atentamente os termos destacados. O, garoto. Brinquedo. A, bola. Uma maçã. Podemos perceber que os substantivos
garoto, brinquedo, bola e maçã estão acompanhados pelos termos o, a, uma. Esses termos são denominados de artigos. Agora que já conhecemos, vamos conceituar o que realmente é o artigo. O artigo é o termo que acompanha o substantivo com a função de determinar ou especificar. Quando falamos em determinar, logo devemos pensar na seguinte forma: a garota, a afirmação está sendo feita sobre uma pessoa que é a garota. Poderia também ser o amigo, a professora ou qualquer outra pessoa de um modo geral. Já a palavra especificar significa que estamos nos referindo a uma pessoa, objeto, animal ou qualquer outro ser da maneira particular. Como, por exemplo, ao dizermos uma menina, estamos nos referindo a uma menina somente e não a todas as meninas. Já de acordo com a subdivisão dos artigos, temos, preste atenção, artigo definido: o, as, os, as. Artigos indefinidos: uma, uns, umas. Então, alunos, o artigo é a classe gramatical que geralmente antecede um substantivo, sendo variável em gênero e em número. Pode ser contraído com algumas preposições e, às vezes, ter outras funções, por enunciados, conforme aprendemos a seguir. Veja, o uso dos artigos. O artigo costuma anteceder o substantivo para fazer referência a ele, podendo indicar que se trata de um ser já conhecido do intelector. No caso dos artigos definidos, ou que se trata de um representante não específico da espécie, no caso dos artigos indefinidos. Assim, os artigos não funcionam sozinhos no enunciado, estando sempre acompanhado de outros substantivos. Veja, artigos definidos. Os artigos definidos indicam que um ser é específico por já ter sido citado ou por ser conhecido mútuo dos intelectores. Os artigos definidos são variáveis em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Singular masculino, o, singular feminino, a. Plural masculino, os, plural feminino, as. Observe alguns exemplos. A lição que aprendi hoje foi simples. Ele passeava sempre com o cachorro dele. Escolhi as pinturas para você. Os convidados virão à nossa festa. Em cada caso, o uso dos artigos serve para especificar um substantivo, como a lição que aprendi hoje, o cachorro dele, ou para referir-se a substantivos que já conhecidos do intelector. Os convidados da nossa festa, as pinturas para você. Saiba como utilizar essa categoria de artigos. Artigos indefinidos. Por sua vez, os artigos indefinidos servem para indicar que ocorre uma generalização ou que é a primeira ocorrência do representante de determinada espécie, ainda não sendo de conhecimento mútuo dos intelectores.
visto ser a primeira vez em que aparece no discurso. Os artigos definidos também são variáveis em gêneros e em números. Singular, plural, masculino, feminino. Singular, masculino, singular, feminino, uma. Plural, masculino, uns. Plural, feminino, umas. É necessário entender que os artigos indefinidos não podem ser confundidos com o numeral. Ele está atrelado ao número 1, mas a ideia de generalização conforme mencionado. Vejamos alguns exemplos. Uma lição que aprendi hoje foi simples. Ele passeava sempre com um cachorro. Escolhi umas pinturas para você. Uns convidados virão à nossa festa. Note agora o artigo de uma conotação de generalização em relação aos substantivos ou de desconhecimento por parte de um dos intelectores. Trata-se de uma das lições aprendidas e de um cachorro não conhecido, além de umas pinturas e uns convidados que ainda serão vistos e conhecidos. Vamos agora para a leitura das atividades, certo? Preste atenção. Vamos para a página 6, questão número 1. Complete os artigos indefinidos adequados. 2. Circule os artigos definidos ou indefinidos presentes nas frases abaixo. Página 7. Observe a cena e complete o texto abaixo empregando os artigos definidos e os indefinidos. Página número 8. Primeira questão. Ajude o detetive Bidu a identificar e a circular as frases em que aparecem artigos definidos. A. O cão ganhou um osso suculento. B. A tigela do cão estava vazia. C. Um cão mordeu o dono na Avenida São João. D. Uns donos abandonaram seus cães na rua Carlos Gil. Questão de número 2. Quais artigos indefinidos aparecem nas frases que não foram circuladas? 3. Reescreva as frases colocando os numerais por extenso. A. Bidu ocupa o primeiro lugar de cão mais amado do Brasil. B. Emília tem 9 cães em sua casa. C. Rex é o 4º cachorro dos 7 que Marcelo possui. Outra questão. Escreva os artigos definidos o, a, os, as, antes dos substantivos abaixo. Complete com os artigos indefinidos uma, uns e umas. Sim, alunos. Chegamos ao final do componente curricular de língua portuguesa. Espero que vocês possam ter entendido essa explicação. Agora vamos para a aula do componente curricular do ensino das artes. Como tema, a arte contemporânea, que fica na página 32. Sabemos que a palavra contemporânea refere-se ao que existe ou acontece na mesma época. Isso significa, se uma pintura, por exemplo, é criada agora, ela é uma arte contemporânea. Podemos também dizer que as produções artísticas criadas nos últimos 60 anos são artes contemporâneas. Também atualmente se utiliza a tecnologia e os meios digitais como grandes aliados a fim de provocar questionamento e experiências inovadoras, tanto para os artistas quanto para o público. Também na arte contemporânea, quais as características da arte? Qual o conceito da arte contemporânea?
E vocês, alunos, também podem fazer pesquisa em livros na internet, né? Que a internet ela é uma das aliadas principais para fazer as pesquisas, e vocês podem se aprofundar mais nesse assunto sobre a arte contemporânea. Agora vamos para a leitura das atividades. Você sabe o que é arte contemporânea? Explique com suas palavras. Os artistas contemporâneos têm diferentes modos, diferentes maneiras de pensar e fazer arte. Observando a obra de Carmela Gross, reproduzida abaixo, como você interpretaria o tema? A negra. Represente a sua ideia por meio de desenhos e pinturas. Então, alunos, está a leitura das atividades, que vocês possam prestar bastante atenção quando vocês forem responder as suas atividades, tá? E que vocês possam ter sucesso. Chegamos ao final da nossa aula. Espero ter colaborado e que vocês possam realizar as atividades com calma e atenção. Agradeço o convite e estou aqui disponível para cooperar mais vezes com as turmas de 1º e 5º ano. Chamo agora a professora Anizara. Tchau a todos e uma boa tarde a todos. Que Deus possa abençoar e possa abrir a sua mente para que você possa fazer uma boa atividade respondida. Muito obrigada. Nosso agradecimento todo especial à professora Clyde. Muito obrigado pela sua contribuição, professora. E só lembrando, quem esteve no comando hoje foi a escola Rosa Miquiles, diretamente do Lago Preto. E para continuar, para fechar com chave de ouro, eu quero chamar o professor Jarison Tavares. Ele vai trabalhar o componente de matemática. Atenção, você aluno de 4º ano, você aluno de 5º ano, se prepare. Agora a aula é de matemática, muita atenção. E a aula é com o professor Jarison Tavares. Que legal, professora Anizara. Quero dar uma boa tarde a todos. Sou o professor Jarison e, como os colegas já falaram, nós somos da escola Rosa Miquiles. É um prazer estar aqui com vocês, ligadinhos no programa. Sem muitos rodeios, vamos começar nossa aula de matemática e em seguida será do componente de ciências. Olha, as aulas serão direcionadas aos alunos do 4º e 5º ano. Abram a apostila na página 5 e 6. Vamos falar sobre segmentos e retas. Mas o que é isso, professor? Vamos lá, alunos. Prestem atenção na explicação. Para começarmos nossa aula, pergunto a vocês: o que é uma reta? É uma linha que não tem curva, professor. Isso, muito bem. Ela não tem curva mesmo. Porque se ela tivesse curva, ela não seria uma reta, não é mesmo? A reta é formada por infinitos pontos que estão alinhados. Ela sempre vai aparecer com 2 setinhas nas pontas. Isso significa que ela é infinita nos 2 sentidos. Ou seja, ela não tem começo nem fim. Quando construímos uma reta, devemos utilizar letras minúsculas do nosso alfabeto para representá-la. Já que agora sabemos o que é uma reta, pergunto a vocês: o que é um segmento de reta?
Professor, não sei, o senhor disse que as retas são infinitas e... Veja bem, as retas são infinitas sim, mas o segmento de reta é limitado por 2 pontos da reta. E a parte entre esses 2 pontos é chamada de segmento de reta. Ou seja, segmento de reta é um pedaço da reta. E como eu já falei, os segmentos têm começo e fim. Beleza? Quando temos, por exemplo, os 2 pontos A e B. A e B são as extremidades desse segmento. Por quê, professor? Porque esses 2 pontos, que são A e B, representa onde esse segmento começa e onde esse segmento termina. Então ele começa em A e termina em B. Muito simples. Você já observou no seu dia a dia a presença de elementos que nos dão ideia de reta e segmento de reta? A linha do seu caderno é uma ideia de segmento de reta. As faixas de uma rodovia também é uma reta. Também é uma ideia de segmento. Certo? Muito bem, alunos. Agora vamos para as atividades, certo? Na página 5, temos segmento de retas. Questão de número 1. Quantos segmentos de reta há na figura ao lado? Indique-os. Aí você vai perceber logo aí que temos ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G e ponto H. Preste atenção numa coisa. O ponto A, em ordem alfabética, ele está ligado ao ponto B, né? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que do ponto A até o ponto B, temos um segmento. E do ponto B ao ponto C, a mesma coisa. Temos um segmento, né? E assim, a mesma coisa acontecerá nos demais pontos. Questão de número 2. Usando uma régua, ligue os segmentos de reta e forme uma figura em cada item. Aí temos item A e item B. No item A, temos os pontos J, K e L. No item B, temos os pontos A, B, C e D. Voltando aqui para o item A. Aqui temos no ponto J até o ponto K. Vimos que temos um segmento. Por quê? Porque depois que a gente fez a ligação, percebemos o segmento, né? Então, do J até o K, temos um segmento, certo? No item B. Do item A até o ponto B, depois que fizemos essa ligação, percebemos que temos um segmento também, né? E do ponto B ao ponto D,
também a mesma coisa. Alternativa A. Que nome recebe cada figura que você formou? Aí você vai dizer qual o nome da figura que você formou, fazendo as ligações dos pontos, ok? Alternativa B. Identifique os segmentos de reta das figuras. Aí você vai identificar os segmentos das figuras, certo? Questão de número 3. Ligue os pontos em ordem alfabética. Depois, ligue o ponto E ao ponto A. Aí, você vai, como é em ordem alfabética, né? Você vai ligar ponto A até o ponto B, do ponto B ao ponto C, e assim até chegar no último segmento. Até chegar no último ponto, quer dizer. Certo? Aí, alternativa A. Que figura se formou? Você vai dizer o nome dessa figura. Quais são os segmentos de reta? Você também vai dizer quais são os segmentos, ok? Alternativa questão 4. Quais os segmentos de cada figura? Aí temos umas figuras, né? Cada figura com pontos, certo? Aí você vai identificar quais são os segmentos dessa figura. As semirretas têm origem e são limitadas num só sentido. Isto é, tem princípio, mas não tem fim. Contorne o ponto de origem das semirretas. Você vai contornar o ponto de origem das semirretas, ok? Questão de número 6. Escreva o nome desta linha e diga se ela é finita ou infinita. Tá bom? Muito bem, alunos. Agora será a aula de ciências. Para sua apostila, na página 17 e 18. Misturas homogêneas e heterogêneas. Mistura. O que é uma mistura? Mistura é quando você pega mais de uma substância e provoca essa união. Ou seja, essa mistura dentro de um recipiente. Olha que interessante. Quando você pega, por exemplo, água, coloca dentro de um recipiente e fecha. Considerando o ar atmosférico, você possui uma mistura. Por quê? Porque tem a água, né? O componente água, ali embaixo. Acima você tem o ar atmosférico, que tem gás nitrogênio, gás oxigênio, dentre outros gases. Viu como você fez essa mistura com várias substâncias, né? Então, o conceito de mistura é esse. Agora, fique claro também que existem as misturas homogêneas e as misturas também que são heterogêneas. Vamos diferenciar cada uma delas? Misturas homogêneas é a mistura que vai apresentar apenas uma fase visual. Bateu o olho, logo você vai ver somente uma fase. Você não vai conseguir ver mais de uma. Quer um exemplo? O álcool. O álcool hidratado é uma mistura de álcool e água. Certo? E quando você olha para ele, você enxerga uma ou mais fases? Muito bem, só uma fase. Se você enxerga só uma fase, trata-se de uma mistura homogênea. Agora, mistura heterogênea.
a aquele exemplo que você já está cansado de escutar. Pegou água, colocou junto com óleo. Agora, quando você olha para a água e para o óleo, você vê uma fase ou duas fases? Muito bem, duas fases. Então, quando você vê duas fases visuais, aí já se trata de quê? De uma mistura heterogênea. Então, uma fase visual é uma mistura homogênea. Duas ou mais fases visuais, uma mistura heterogênea. Muito bem, para ficar bem claro aí para vocês. Agora vamos para a atividade, né? Aqui temos misturas homogêneas, né? Heterogêneas. Essas misturas aí, tá? Aí como já falei, né? Do óleo com a água, tá? Aí temos também um exemplo de água com açúcar, né? Temos também uma mistura heterogênea com 3 fases, né? Óleo, água e areia, certo? Vamos lá. Questão de número 1. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Aí temos praticamente tudo que está ao nosso redor é mistura. É raro encontrarmos algo formado por apenas um componente. Ó. Aí você vai fazer o quê? Vai marcar. Se for verdadeiro, você vai fazer o quê? Um V, né? Agora, se for falso, você vai botar o F. As misturas são sempre formadas por líquidos. Essa frase é verdadeira ou falsa? Aí você vai ver, né? Se ela é verdadeira, você vai colocar o quê? O V. Se for falsa, você vai colocar o F, certo? Visto ao microscópio, o leite é uma mistura heterogênea. A mesma coisa você vai fazer aí. As misturas homogêneas são sempre formadas por duas fases. Olha aí, né? Você vai dizer se ela é verdadeira ou falsa, ok? Aí, aqui na página 18, temos uma atividade prática, né? Que também podemos fazer na prática, certo? O que pensamos que vai acontecer? Aí você vai fazer um pequeno vídeo, circunda o que pensas que se mistura e dissolve na água, tá? Aí temos o açúcar, temos o sal, temos o café, o óleo e a areia. Aí são os materiais que você vai precisar, né? Água, sal, café, o óleo, açúcar e a areia. Aí temos o procedimento. O açúcar, né? Temos o sal. Aí você vai registrando aí esse procedimento que você vai fazer para você na sua atividade prática, certo? Aí assinala com X o que observaste. Tem os materiais, né? Aí materiais que dissolve e não dissolve, tá bom? Depois da sua atividade prática. Conclusão. Mostre o registro para o professor. Desenha ou cola as substâncias no local adequado. Alternativa A. Dissolve na água. Qual material que dissolve na água? Alternativa B. Qual material que não dissolve na água? Certo? Bom, é isso aí, alunos. Quero agradecer a oportunidade. Foi muito proveitoso e gratificante. Obrigado, técnicos,
professor Eliseu, professora Jussara e professora Nizara, que estão sempre nos auxiliando. Até a próxima. Tchau! Então, alunos, chegou o final do nosso programa, Aula em Casa, da turma de 1º ao 5º ano. Agradeço ao professor Kleber pela participação, agradeço os professores que se disponibilizaram a estar aqui conosco e também mando um abraço para a gestora, a professora Adna Lavareda. Olha, não esqueçam que na próxima quinta-feira estaremos sintonizados aqui no programa a partir das 15 horas às 16 horas. Não esqueçam. Tchau! Muito bem, queremos agradecer a presença aqui do professor Jarison Tavares pela sua aula. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Qualquer dúvida é só entrar em contato aqui com o professor ou pode também tirar dúvidas aí com os professores aí nas suas comunidades. Então, minhas crianças, pai de aluno, a você ouvinte, muito obrigado pela sua participação e desde já deixo o convite para a próxima semana a gente está novamente aqui com a bênção de Deus, que Ele possa nos conceder estar novamente aqui nesse mesmo horário para levar todo esse conhecimento aí pelos nossos professores que vêm aqui abrilhantar esse nosso programa. Então, criança, eu queria agradecer imensamente de coração a vocês, ao professor Kleber, a professora Nizara, a professora Jussara, por essa parceria aqui da turma de 1º ao 5º ano. Então, gente, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Tchau, gente. Boa tarde. Muito bem, professor Eliseu, estamos finalizando mais um programa desta quinta-feira. Obrigado a você que nos fez companhia até agora. Muito obrigado, você que está em qualquer lugar dessa cidade, em qualquer lugar do nosso município, seja aqui na zona urbana, seja na zona rural. E o nosso agradecimento mais que especial aos nossos alunos e aos nossos queridos professores que estão aí empenhados, que estão entusiasmados, que estão indo em busca dos nossos alunos, que estão fazendo a sua parte, arregaçando as mangas e mostrando que a educação não pode parar. Nosso agradecimento a toda a equipe de hoje, a equipe de 1º ao 5º ano que está sempre empenhada em fazer o melhor para vocês. E o nosso foco principal é o nosso aluno. Esperamos que eles estejam nos acompanhando, nos ouvindo. Então, gente, é isso. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima!